esta é uma imagem do Jerez. É o fojo do lobo. O fojo do lobo era uma armadilha para apanhar lobos. E é uma armadilha que consiste em basicamente ter uma... Se não temos oportunidade, não temos imagem, se vocês imaginarem aquele muro, ele para cima abre bastante. Ele vai abrindo para cima. Então o lobo, eles basicamente empurravam o lobo para aquele pedaço lá em cima, onde tudo parecia amplo e aberto, onde estava tudo seguro aparentemente, e depois iam levando lá no Marão. Esta é uma imagem dos Jerez, onde há alguns lobos. E sabem, eu quando estava a pensar na mensagem de hoje, foi esta imagem que me veio, porque vamos falar acerca da crise. E às vezes na nossa vida nós temos momentos em que parece que tudo está mais ou menos, mas quando o tempo vai passando, começamos a sentir o aperto. E lá no final, o que acontece é que no final há basicamente um buraco profundo onde o lobo cai. Sem ele se aperceber, ele vai ser conduzido para um lugar onde vai encontrar a morte. E às vezes há momentos na nossa vida em que parece que chega a estas alturas em que tudo parece se conjugar para nos levar para um buraco profundo. E este é um episódio real que aconteceu com um homem chamado David. A semana passada, falando acerca dele, é alguém que eu tenho pensado muito. Na verdade, esta noite estava a debater-me quais duas mensagens sobre David eu deveria pregar. Então acho um bocado tardiamente, mas às 8 da manhã decidi por esta. E por isso vamos orar que o Senhor fale connosco também. Danilo, estás connosco? Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Que o Espírito Santo encha o Samuel Paulo, que ele possa transbordar do Senhor e que o Senhor fale através dele para as nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui presente. Graças, Senhor. Possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui diferente da forma que entramos. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Não sei se tu sentes que a tua vida é um bocado assim. Às vezes a nossa vida parece que vai se afunilando em problemas. E é curioso que perante isto muitas vezes há pessoas, há cada vez mais pessoas à procura de uma fé sem grande substância. Uma fé irreal, baseada no bem-estar dos homens e nem sempre baseada nos propósitos de Deus. Não é? Há pessoas às vezes circulam de igreja em igreja atrás de uma irrealidade, uma vida sem problemas. E podes crer que tu e eu não vamos ter uma vida sem problemas. O livro de Eclesiastes até testemunha dizendo que há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo para rir e tempo para chorar. Ou seja, há momentos para tudo na vida. E este momento que hoje vamos falar é um momento muito significativo na vida de David. Porque acontece numa altura em que ele tinha pegado num punhado de pessoas que estavam com ele lá, basicamente uns repatriados, uns sem pátria. Eles tinham sido levados para um lugar, e é curioso até o lugar. Mas vamos fazer a leitura só de alguns versículos, depois se quiserem podem acompanhar o texto todo. 3 dias depois, David e os seus homens chegaram a Siclag. Estamos em 1 Samuel capítulo 30. Se quiserem acompanhar, 1 Samuel capítulo 30. Esta está em Boa Nova para Todos, porque Boa Nova é para todos, não é? Então, está nessa versão. 3 dias depois, David e os seus homens chegaram a Siclag. É que os amalequitas tinham invadido o sul de Judá e tinham atacado a cidade de Siclag, que destruíram e incendiaram. Capturaram as mulheres e toda a gente que lá estava, pequenos e grandes, mas sem matarem ninguém. E levaram consigo. Quando David e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido incendiada e que lhes tinham levado as mulheres e os filhos e as filhas, puseram-se a chorar aos gritos, até ficarem sem forças. E também tinham capturado as 2 mulheres de David, Ainoá e Abigail. David estava muito angustiado, porque os seus homens queriam apedrejá-lo.
Todos estavam profundamente amargurados com o que acontecera aos seus filhos. Entretanto, David ganhou coragem graças ao Senhor. Amém? Que Deus nos possa falar. Só situar um bocado a história que eu acho muito interessante pensarmos. David estava a fugir de Saul. E, curiosamente, quem lhe deu abrigo foi uma terra dos filisteus. Está lá a dizer quem era a terra onde ele estava. Em Siclag, não é? E deixa eu ver o versículo que diz o rei. Se calhar se calhar o vosso texto não está escrito. No capítulo 30. Vem um bocadinho antes. Mas vamos descobrir que onde eles foram parar a uma terra dos filisteus, cujo rei era Aquis, rei de Gat. Aquis era um rei local. Havia vários reis dos filisteus, como se fossem vários presidentes de Câmara. E aquele era o rei de Gat. Vocês lembram-se de alguém que tinha vindo de Gat uns anitos antes para combater contra David? Sim. Quem era? Golias de Gat. É curioso que ele foi parar à cidade à qual ele tinha derrotado, que o acolheu a ele e aos seus homens. E Aquis, o rei de Gat, o acolheu a ele. Basicamente, David foi, ao ser instituído rei, Saul se sentiu ameaçado e decidiu levantar e insurgir-se contra David e fazer-lhe mal. Então David era um homem que fugiu e foi-se basicamente esconder no lugar. Esconder naquele lugar, com os seus homens. E quando eles foram com os seus homens, eram uns 600 homens, levaram também as suas mulheres e os seus filhos e começaram ali a sofrer. Mas eles não tinham um grande futuro ali. Tanto que os outros filisteus, os outros reis dos filisteus, não confiaram em David. Mas David, querendo mostrar a fidelidade aos filisteus, houve um confronto com Judá, com Saul, e David saiu com os seus homens, apoiando os filisteus, para atacar Saul. E nesse entretanto, o que acontece? Acontece que os amalequitas, sabendo que eles tinham saído só os homens da cidade, o que é que eles fizeram? Atacaram a cidade. Atacaram a cidade, e ao atacar a cidade, eles levam todas as mulheres e as crianças e tudo o que havia bom para levar. E como que não chegasse, quando eles chegam à cidade e sentem o cheiro do queimado, e eles começam a chorar, que nem portugueses, homens portugueses, não é? Chorar se mataram. Dizem que os homens não choram, mas os homens choram e choraram muito. Aqui diz que eles choraram aos gritos até ficar sem força. Vocês também imaginam. Vão, quando chegam, não têm nada nem ninguém. Mas como se isto não parasse aqui, o que acontece com os homens? Eles viram-se contra David. E numa altura em que ele estava a levantar-se como o futuro rei de Israel, ele vê a sua liderança completamente ameaçada. Não somente a sua liderança, a sua vida ameaçada. Porque eles pensam em tirar o pino. Então, a história é mais ou menos assim. Imaginem um momento destes na vida deste homem. Imaginem assim. Agora, um pormenor que eu não vos disse. Eles tinham caminhado 3 dias até chegar naquele lugar. Andaram 128 km. Vieram de Quiaios até aqui a pé. Que é mais ou menos 10 km que dá. E eles, 128 km a caminhar, chegam lá e vêm aquilo. Por isso, imaginem o momento. David perde os seus bens para trás, por favor. E a sua cidade foi toda queimada. David perde a sua família, mulheres e filhos que são levados cativos, possivelmente para serem vendidos, não é? Ok? Mais um bocado. E finalmente, David perde o respeito de todo o povo.
a ponto de estarem dispostos a apedrejá-lo. Agora, o povo naturalmente culpa David do que tinha acontecido. Os outros homens voltam-se contra David e dizem: e agora o que vai acontecer? Acham que podem chegar mais longe? Este homem perdeu tudo, gente. Este homem tinha perdido literalmente tudo. Perdeu família, perdeu bens e basicamente estava a perder a sua liderança. E a ponto de chegar até a possivelmente a perder a sua vida. E a pergunta é, quando tu e eu chegamos a momentos assim, onde a crise já não há mais para não há onde fugir mais. Basicamente nós estávamos no fojo do lobo. Eu estava lá no buraco do lobo. Eu estava no final de tudo. Eu não sabia o que fazer mais. O que acontece? Acontece uma coisa surpreendente. Eu quero falar um pouco mais disso hoje. É o versículo 6, o final do versículo 6. Que é, porém, David, no final, só o final, se fortaleceu no Senhor. Alguma outra versão? Se reanimou no Senhor. Se esforçou no Senhor. É interessante estas palavras. Se fortaleceu. Mas como é que isto acontece? É um pouco disso que vamos falar hoje. Porque eu acho que aqui está o segredo da mudança. O segredo é quando tu e eu conseguimos dar uma volta a tudo. Porque se olharmos para quando tudo parece acabado, David encontra uma solução. E o que eu quero falar contigo hoje são basicamente algumas ideias que eu acho que vêm nesta passagem de uma forma clara. A primeira coisa que nós vemos aqui, David e os outros eram pessoas verdadeiras, autênticas. E eu acho que esta é uma chamada para tu e eu sermos pessoas autênticas. Uma chamada para tu e eu a podermos assumir, às vezes, momentos difíceis da vida. Termos coragem de... Porque aqui fala que eles choraram até não terem mais forças. O que é chorar até não ter mais forças? É chegar até mesmo ao final de tudo. Não é? A importância de assumirmos os nossos falhanços, os nossos sentimentos. Eu acho que às vezes um dos maiores desafios da vida cristã é tu e eu sermos pessoas autênticas. Não é que temos que ficar na nossa fraqueza, mas chegar a momentos em que não temos medo de assumir a nossa fraqueza. Não quer dizer que, por exemplo, não é? Tivemos várias experiências interessantes esta semana, mas uma coisa significativa para muitos foi ter que enfrentar os nossos medos. Não é? Não quer dizer que tu e eu não temos medos. Um dos medos que eu às vezes cresci durante um tempo na minha vida era o medo de ficar velho. Não ficar velho, mas ter daquelas doenças um bocadinho estranhas, não é? Em que ficamos dependentes dos outros. Não é? Acho que uma das coisas importantes na nossa caminhada com Deus é nós podermos assumir, não usarmos uma faixa de uma falsa espiritualidade. E às vezes eu acho que há muita gente que vive assim. Há muitos cristãos que vêm à igreja, saem da igreja e não assumem o que eles estão a viver autenticamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Há muita gente que eu acho que verdadeiramente nunca chega a um ponto em que chora as suas misérias. E entende onde ele está e como ele está. E não tem medo de dizer: Deus, eu estou aos meus olhos num beco sem saída. Eu estou no fojo do lobo. Eu estou num lugar onde não consigo sair. Chegaram a um momento assim. E eles chegaram a um momento assim completamente perdidos. Mas o que acontece aqui, por estranho que parece, é que há esta frase que eu não sei o que é que isto quer dizer. Não sei se vocês podem ajudar. Porém, ele se reanima em Deus. Ele se fortalece em Deus. Como é que tu e eu nos fortalecemos em Deus? Porque eu acho que esta parte é o segredo. Nós nos encorajamos em Deus. Nós encontramos em Deus coragem, ânimo e força para enfrentar a nossa vida. E claro que há esta ideia. Não sei se vocês andaram com o ioió. Não sabem o que é ioió? Havia... Sabes o que é? Mas ele também sabe. Sabes, David, o que é? Há muita gente que a vida deles é assim. Anda para cima, anda para baixo.
Mas o problema não é ela andar para cima e para baixo. O problema é quando a nossa vida, e muita gente vive à sombra das suas circunstâncias. Abacuque é interessante, ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que a oliveira minha, e eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Deus é a minha força. Eu acho que é interessante isto, porque depois de tu enfrentares as dificuldades da tua vida, tu vais ter que resolvê-las. E algumas, eu estava a pensar acerca disto, como é que eu e tu nos podemos encorajar em Deus? Algumas sugestões que eu acho que Deus traz para nós. Primeiro, relembrares as promessas de Deus e o seu caráter. Saberes quem Deus é. Nesta manhã nós cantamos uma música que diz que Deus é um bom Pai. Deus é Pai? Quando? Sempre. E quando é que Ele é bom? Agora, pensa em David. Pensa em David. Que perdeu tudo e todos. Pensa em David que voltava para Deus. Deus, tu és um bom Pai. Pensa na tua vida, quando estás a passar dificuldades e lutas e problemas. Pensa em ti, em voltares para Deus. Deus, tu és um bom Pai. Deus deixa de ser Pai quando a vida nos corre mal? Deus deixa de ser amor quando as coisas não estão como nós gostaríamos que estivessem? Um segredo de nós buscarmos ânimo em Deus é pensarmos no seu caráter. Que quem Deus é não muda. Neil Anderson, no seu livro Vitória sobre a Escuridão, ele diz: não te esqueças nas trevas o que Deus te revelou na luz. Porquê? Porque quando tu e eu passamos dificuldades, o que é que nós tendemos a esquecer o que Deus falou connosco nos tempos em que vemos as suas promessas? Então algo que tu podes fazer para te animares em Deus é verdadeiramente aprenderes a relembrar as promessas de Deus. Relembrares o caráter de Deus. Relembrares que Deus não muda nunca. Eu acho que esta é é a chave da mudança. Segunda coisa, aprendermos a confiar e a entregar a Deus as nossas ansiedades. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aprendes a confiar em Deus, a entregares a Deus. Lançares sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabem, o problema é quando nós dizemos que lançamos ou vamos buscá-lo. Nós não confiamos no que Deus vai fazer connosco. Ontem eu e a minha esposa tivemos a alegria de ver uma coisa que eu queria muito ver, que é uma pesca artesanal chamada arte chávena, que é quando eles pegam num barco e levam umas redes e lançam bem longe, lá no fundo, as redes. E há depois dois tratores a buscar. E tinha que ser tratores, porque o que eu vi ontem era centenas de quilos de peixe, gente. Todo tipo de peixe. Mas quando as redes são lançadas longe, elas ficam lá. E o segredo de nós nos animarmos em Deus é aprendermos a entregar a Deus a nossa vida e deixar com Ele. E esta ideia de confiarmos em Deus. É interessante, há uma história de uma criança que vai com o seu pai. O pai diz assim: pai, filho, pega na saca. E o pai estende o seu braço assim, e diz assim ao seu filho, estende o seu braço assim: usa toda a sua força, que tu vais conseguir. E o filho pega no seu próprio braço e tenta pegar no saco, e ele não consegue. O pai sabia que ele não conseguia, mas o pai olha para ele e diz assim: filho, usa toda a sua força. Ele estica o seu braço e diz: e tu vais conseguir. E finalmente o filho percebeu para ele usar toda a força que o pai tinha. E então, com a ajuda do pai, ele levantou o saco. E este é o segredo. A nossa força está em confiarmos em Deus.
Terceira coisa que eu acho é chegarmos a este ponto em nossa vida. No curso de Graça que nós temos, a última lição do curso de Graça, ele fala que há 3 estágios na vida cristã. O primeiro estágio da vida cristã é quando tu conheces Jesus como Salvador. Quando tu percebes os teus pecados e entregas a tua vida a Ele e dizes: Senhor, sei o meu Salvador. E tu recebes o quê? O perdão dos teus pecados. Completamente perdoado, limpo. O segundo estágio da fé cristã é quando tu compreendes que Ele é o teu Senhor. Que Ele é o Senhor da tua vida. E que tu precisas estar tudo debaixo da sua autoridade. Quando tu dizes a Ele: Tu és o meu Senhor. A minha vida pertence a Ele. Eu quero cumprir os seus propósitos. Agora, o terceiro estágio é o estágio em que tu percebes que Cristo é não somente o teu Salvador, não somente o teu Senhor, mas Cristo é a tua vida. Isto é muito ilustrado na imagem da videira. Quando tu percebes que sem Cristo nada podes fazer. Produzir frutos e abundância vem por estar ligado a Cristo. Já me lembraram um dos livros que mais influenciou a minha juventude? Foi outro dia. Foi um livro do Juan Ortiz, um pastor da Argentina, chamado O Discípulo. E naquele livro ele faz uma proposta radical que diz: se tu queres conhecer Jesus como um discípulo, tens que lhe entregar tudo o que tu tens. Uma vez Deus lhe disse: Juan, estás disposto a entregar tudo da tua vida? E ele disse: sim, Senhor, eu já te entreguei a minha vida. Bem, e tu já te me entregaste a tua roupa? Já, Senhor. E ele começa a... sim. E depois falou da família e finalmente falou do carro. E disse: Senhor, também o carro? Sim, o carro também é meu. E ele entregou o carro a Deus. E passado um tempo, ele estava a viajar e teve um problema no carro e disse assim: Deus, o nosso carro tem um problema. Bem, gente, se Cristo é a nossa vida, então nós temos um problema. Onde achas que Cristo vai quando tu passas o vale da sombra da morte? Onde é que achas que Ele está? Eu acho que David percebeu isto. David chegou... Eu não sei se ele disse isto, acho que não disse, mas acho que para dentro disse: Deus, nós temos um problema. Bem, temos muitos problemas, Deus. É que tu disseste que eu ia ser rei sobre Israel e assim não vou longe na vida. Assim, tenho mais umas horitas e pouco mais. Estava muita coisa em jogo e David sabia que isso não ia acontecer. Então, e ele se reanimou em Deus. Ele encontrou Deus. Encontrou, esperou, buscou Deus. E é curioso, quando isto acontece, quando ele percebeu isso, quando ele se reanimou no Senhor, o que ele faz é interessante a seguir. E David disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me a estola sacerdotal. E então David consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei. Ora, só para os homens agora que têm família aqui. Se vocês perdessem a vossa mulher e os vossos filhos, vocês iam consultar a Deus e dizer: Deus, será que eu devo ir atrás daquele exército? Às vezes, o mais óbvio não é para nós fazermos, é para nós pararmos. Porque David aprende que às vezes, no mais óbvio, nós podemos perder a direção de Deus. David soube o que é importante também é procurarmos a Deus sempre a sua vontade, mesmo quando pareça óbvio o que devemos fazer. David parou. Parecia óbvio para mim, como homem. Eu vou, mas é buscar a minha mulher e os meus filhos. Mas não, ele consultou a Deus, ele buscou a Deus e disse: Deus, devo persegui-los? Devo ir atrás deles ou não? Não faças o que te parece, o que te aparenta ser óbvio, mas aprenda a buscar a Deus. Sempre buscar a Deus. Procurou o conselho de sacerdotes, buscou a presença de Deus e finalmente, o que lemos na história é muito interessante, eu vou resumi-la. O que aconteceu foi que ele levou com ele 600 homens. Mas eles tinham caminhado quanto?
Quanto é que eles tinham caminhado? 120 quilómetros. Agora imagina, depois de 120 quilómetros, dizendo assim, vamos mais uma caminhada. Então houve 200 deles que ficaram acabados, gente. E chegaram a um ribeiro e não tiveram forças para avançar para lá. E então ele decidiu avançar com os outros 400. E quando avançou com os outros 400, encontrou um egípcio que tinha sido lançado, um servo que tinha sido lançado ali, deixado ali para morrer, porque tinha ficado doente, e o Senhor disse assim, opa, estás para aqui a dar-me cabo da cabeça, fica, mas aqui morre, e eles dão-lhe de comer, e lhe perguntam onde é que está o exército, e perguntou, fez perguntas acerca dos amalequitas, e disseram onde é que eles estavam, e por isso eles, de uma forma que eu não sei como, eles conseguiram vencer os amalequitas. Porque a Bíblia não fala como. Eu tenho a minha versão, eu acho que os amalequitas tinham muito vinho, tinham muita festa, estavam completamente inebriados com toda aquela riqueza, com todas aquelas bebidas, e eles conseguiram terminar com eles. Esta é uma leitura minha, mas que não tem base nenhuma nas Escrituras. Só diz que eles venceram. E quando eles voltaram, acho também muito interessante, foi que David, os outros 400 que foram à batalha, disseram assim, bem, não é justo que nós dividamos com os outros 200 que não foram à batalha também os despojos da guerra. Alguns estão a dizer, é verdade, não tem razão. Mas David era um líder muito maior que nós. Ele disse assim, não é bom, meus irmãos, que façamos isto, vamos dividir por todos. Interessante. Este homem fez. E voltaram. David soube procurar a Deus a sua vontade. E nos momentos de crise, tu e eu não devemos fazer o mais óbvio. Devemos parar e buscar a Deus. Consultar a Deus. E no livro de Atos nos diz, David, na verdade, havendo servido a sua geração pela vontade de Deus. David, uma coisa que ele fez foi aprender a servir a sua geração. Perceber que ele era chamado para trazer uma mudança nos seus dias. As palavras de Deus não mudaram hoje. A igreja, eu e tu, ainda continuamos a ser o sol da terra e a luz do mundo. Que Deus preparou para fazer uma diferença. Podemos estar num país minoritariamente cristão evangélico. Podemos estar num país em que nós nos achamos muito insignificantes, mas o plano de Deus não mudou. Tu e eu ainda somos o sal da terra e a luz do mundo. Tu e eu, como nós estudamos em Efésios, ainda anunciamos a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. O mundo ainda vai conhecer a Deus através da igreja. E por isso tu e eu não podemos abdicar da nossa responsabilidade de fazer uma mudança na nossa geração e na geração que vem a seguir. Uma das coisas que mais me tocou neste acampamento, mais do que todos os outros que fizemos no passado, porque temos muitas mais crianças, não é? Foi ver a próxima geração. E eu e tu somos chamados por Deus para servir e fazer uma diferença na nossa e na geração seguinte. Chega de nos lamentarmos, de nos desvalorizarmos. É tempo de abraçar o que Deus tem para nós, porque as palavras de Deus não mudaram, o poder de Deus não mudou, o poder do sal não mudou, o poder da luz não mudou. Quando nós salgamos, não é? Tivemos lá uma altura em que tivemos muito peixe, não é? Os carapaus, e pusemos um pouco de sal. Não enchemos aquilo de sal. Não enchemos aquilo de sal. Mas um pouco faz uma grande diferença. E tu e eu somos chamados a fazer isso. David me encorajou muito neste dia. Porque às vezes quando tu e eu chegamos a pontos de crise em nossa vida, em momentos de grandes pressões, momentos em que sentimos que tudo nos vai encurralando para um buraco, para um fojo, não é o que fazer nesta altura, não é? E claro, eu pensei nesta frase, quando tudo parecer acabado, tal como David sem família, sem cidade, sem liderança, sem a lealdade dos seus amigos e aparentemente sem futuro, não percas a Deus. Porque Ele é tudo que tu tens, Ele é tudo que pode fazer uma diferença na tua vida. David soube entender que a crise vem e que
era importante ele estar atento aos sinais da autenticidade dos seus homens. Ele não podia dizer, cala-te lá, pá. É um homem, não chores. Tinha que estar atento à tristeza à sua volta. Tinha que estar atento aos sinais que havia ali. Sermos autênticos é muito importante. Aprendemos a encorajarmos em Deus, a confiarmos em Deus, a percebermos que Deus é a fonte da nossa segurança. Procurarmos a Deus e a sua vontade, sempre. Mesmo quando pareça óbvio, não deixes que o óbvio te iniba de buscar a Deus. E finalmente, entenderes que Deus te salva e te chama para servir a tua vez. Eu creio que Deus certamente fala connosco. E a mim falou-me várias vezes através dessa passagem. Porque muitas vezes eu sinto-me assim. Eu sinto que tenho perdido tudo. E sinto que o segredo da minha vida não é ter tudo de volta. O segredo da minha vida é ter Deus de volta. É encontrar ânimo em Deus. E espero que tu também possas encontrar. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Abrir o nosso coração com Ele. Depois vamos terminar com uma música. Quero estar escondido em Ti. É realmente o segredo, é estarmos escondidos neste Deus que nos ama e que tem planos para nós. Pensando na tua vida, na minha vida, em momentos às vezes mais difíceis, em que tu e eu podemos parar e pensar e dizer a Deus: Deus, eu quero verdadeiramente ter ânimo em Ti. Quero estar escondido em Tuas promessas, em tudo o que Tu tens para me dar. Não quero viver ao sabor das circunstâncias que eu estou hoje a passar, que são difíceis. Mas eu quero viver tendo ânimo no meu Deus, porque em Ti eu estou seguro. E mesmo que à minha volta se levante, o que quer que seja, Senhor, eu posso olhar para Ti e confiar em Ti. E, Senhor, eu oro, Pai, para que nós possamos Te buscar no meio das nossas fragilidades e encontrar ânimo nas Tuas promessas. Aprendemos a confiar em Ti, a lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade e aprendermos que Tu és a nossa vida. A nossa vida, Tu estás connosco sempre, nunca mudas. Por isso, graças ao Teu nome, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Queremos verdadeiramente, Senhor, terminando cantando para Ti, Senhor, cantando para Ti uns para com os outros, uma oração, fazendo a nossa oração, esta música, quero estar escondido em Ti.